dá mal-estar, não é que você lê, é impressionante. Então... o ambiente aí é bravo, hein, velho? O sofrimento que você acaba, se você tiver empatia com o negócio ali, já é. Sofrimento bravo. O ambiente que escreve aí também, pelo amor de Deus. O cenário não é muito bom mesmo. Então, Bom, só pegando o finalzinho do capítulo anterior, né? Então ele estava lá com o Gregório, conseguiram a permissão do Gregório para tomar ciência do caso Margarida, e aí ele permite que eles façam, né, o trabalho deles lá junto à Margarida, e eles vão, né? Então aí eles falam que no dia imediato pela manhã, em companhia de entidades ignorantes, transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência, onde espetáculo inesperado nos surpreendia. Então, aí eles se dirigiram para a casa, né, da Margarida, né? Então aí eles já estavam aqui mais perto da crosta, né? Aí eles se deparam, né, com uma comissão de recepção, né, um comitê de recepção não muito agradável lá na casa da Margarida, né? totalmente desagradável. Rostos patibulares, carantonhas sinistras. Horríveis. O negócio tava complicado. Transpus o limiar de alma opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Coisa lá não devia estar realmente muito boa, não. Baixa a vibe. Aí já vem logo a primeira questão, né? Por que Gúbio modifica sua organização perispirítica para opaco e escuro? Vai lá, Leonel. Então, entidades inferiores em grande cópia afluíram à sala de entrada, sondeando-lhes as intenções. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Reparei que o próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirística e de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós, que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Aí, né? Instado por Sérgio, né? Acho que chamado, né, por Sérgio. Gaiato, rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas. Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas, ante a senha com que Gregório nos fornecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. O chefe deliberou apertar o cerco? Perguntou o nosso instrutor confidencialmente. Sim, informou Gúbio, de modo vago. Desejamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, esclarecia um singular personagem, indicando-nos o vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Acompanhando-nos em um teto solícito,
acompanhando-nos um tanto solícito, mas desconfiado, e em seguida, a breve pausa deixou-nos livre a entrar na grande câmara de casal. A manhã resplandecia lá fora, e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se a tormentosa meditação. Compreendi que atingimos a intimidade de Margarida, a obsediada que o nosso orientador se propunha socorrer. É isso aí. Uhum. É aí, né? bom. E aí, por que vocês acham aí que o Göbel modificou a organização perispirítica para opaco e escuro? Pra ficar escondido ali, né? Disfarçado Isso, também. para se diluir no... Não ser reconhecido, né? não ser reconhecido, exatamente. Para ser irreconhecido. Somente eles conseguiam ver o Göbel como o Göbel era, né? O resto é tudo... Só eles que... O André e o outro. Porque... É isso. vamos dizer assim, que ele teve que adotar uma tática camaleão, né? Uhum. Vamos mimetizar aqui o ambiente para a gente poder ter sucesso no nosso intuito, né? Senão a gente não ia conseguir fazer o que tem que fazer. Se a gente chegasse aqui mostrando boas intenções, o povo ia tocar a gente para fora, né? Então vamos nos mostrar equivalente a todo mundo aqui, né? Que aí o povo não vai fazer objeção, né? Tanto que o diretorzão lá, o Saldanha, né, perguntou, e aí, o chefe deliberou apertar o cerco? Aí ele respondeu, Sim, afirmou o Göbel. Esse aí é um dos nossos. Diz que esse Saldanha aí era o chefe mesmo, o diretor. Era o diretor. Da façanha, né? Era, vamos dizer assim, acho que o que estava comandando ali, aquela turma toda ali, né? Então, esse texto aí que antecede a pergunta 2 é terrível. 2 desencarnados de horrível aspecto fisionômico inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a a complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, aí de novo, de vários tamanhos, de cor plúmbea, assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Uhum. Coitada da mulher. A cor chumbo é a cor plúmbica. Plúmbia é cinzento, né? Esse vem do chumbo, né? Isso. Eles estavam fazendo tipo uma operação lá, que era para, pelo que dá a entender aqui, para sugar todas as energias vitais do corpo físico dela. Uhum. Era a forma que eles estavam encontrando de, vamos dizer assim, enfraquecê-la até que ela tivesse que sair ou morresse ou fosse para um local aí, um hospital, que ela ficasse internada aí e morresse, né? Os ovoides que não tinham o que fazer na lição anterior arrumaram, viu? Encher coitado da mulher, os vampiros, né? Viraram vampiros. O tal dos ovoides que ele cita aqui, né? É o caso daqueles espíritos que perdem a forma, né? Então fica num formato ovoide, aí eles utilizam, né, dessas entidades como se fossem escravos, né? A verdade é essa. E aí eles fazem esse tipo de operação para enfraquecer, né, o máximo possível da mulher. O objetivo deles era fazer com que ela morresse, né, desencarnasse.
E aí eles precisavam empregar todas as formas possíveis, imagináveis, né, que eles tinham à mão para poder enfraquecê-la, né? Se fosse só desencarnar, tava bom, né? Desencarnar com muito sofrimento. Deus. Porque aqui fala 2 desencarnados de horrível aspecto fisionômico. Não dá nem pra gente imaginar que aspecto seria esse. Nem tentei. Deixa eles falar. Esse tipo de detalhe, ele até não dá muitos detalhes, que é justamente para a gente não ficar criando no nosso pensamento qualquer tipo de forma, né? Você imagina ele se assombrou quando viu os ovoides lá, né? Fiquei com aquele disco. Concentrei o meu assombro. Meu assombro foi muito mais longe. Quando concentrei todo o meu potencial na. Aquela apresentação do André Luiz Ruiz, no YouTube lá, tem ele faz o comentário do livro. Desenho lá. Tem uns desenhos. Você vê o desenho, você não dorme. Eu já vi também algumas figuras que tentam reproduzir, né, o que o André Luiz viu, mas qualquer tipo de imagem, eu acho que não consegue reproduzir de fato aquilo que ele estava vendo. Sim, é verdade. É muito difícil, numa descrição em palavras, você conseguir reproduzir num desenho. A imagem é representativa, mas nem tanto, né? Vai saber se lá como, mas pela descrição, a coisa é difícil você dimensionar ou colocar isso em imagem, né? Sim. É o bicho-papão. Não quer comer, não? Eu vou chamar o bicho-papão. Vamos lá. Aí vem a segunda questão, né? O processo obsessor dos desencarnados foram meticulosos e cruéis para atingir fisicamente Margarida. Por que conseguiram? Pois é. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa e cruel. Margarida, pelo corpo perispíritico, jazia absolutamente presa. Não só os truculentos perturbadores que a assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental e se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Em verdade, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele e, examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam os pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Lastimei a impossibilidade de consulta imediata ao instrutor, porquanto Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, e vejo que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. E vai por aí, né? Eu acho que a resposta aí é que, porque que eles conseguiram, eles eram muito mais fortes que ela, né? Ela não tinha defesa. Pelo jeito era uma pessoa que não era muito ligada à religião, né? Não tinha religiosidade. Foi um alvo fácil para eles, né? Ainda mais com a intenção, como ele diz ali, uma coisa orquestrada, né? Programada. E ela totalmente tomada. Realmente ela não tinha nenhuma reação, né? Contrária, né? Ela e nem o coitado do marido, né? Que a gente vai ver mais na frente. Se entregou totalmente. Eles controlaram todo o corpo dela, pelo que ele descreve aqui, né? Isso. Porque ele descreve aqui assim,
Em verdade, já observara, por mim, grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Sim. Ou seja, em muitos dos casos de obsessão, eram pessoas que tinham, vamos dizer assim, algum ressentimento, né, pela pessoa encarnada, então eles estavam ali buscando vingança de algo pessoal, né? Agora, o que a gente estava vendo aqui, que ele fala assim, entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Então, as pessoas que estavam ali estavam mais, tipo, fazendo um trabalho. Eles não estavam ali por motivos pessoais. Eles estavam ali fazendo um trabalho. Então... Não era uma entidade se vingando de alguém, era um grupo de pessoas que foi programado para isso, né? Nossa Senhora. É um grupo, uma falange aí de espíritos que estavam ali executando uma ordem, né? Fazendo um trabalho pelo qual eles foram treinados a fazer. Porque aqui fala, ali verificava-se, eu até grifei isso aqui, verificava-se o cerco tecnicamente organizado. Então estava muito bem organizado, não era simplesmente eu tô com ódio da pessoa porque ela me ferrou na minha vida passada, eu tô ali. Não eram obsessores amadores, eram obsessores profissionais. Era tudo mercenário. Exatamente, eram profissionais. Os mercenários estavam lá arregaçando com a menina. Aí, pelo que dá a entender, assim, não era um grupo que não conhecia as coisas, eles tinham um bom conhecimento, tanto que ele fala aqui, a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, então eles estavam atacando justamente, vamos dizer assim, a via de tráfego do corpo humano, que é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso que controla todo o corpo. Então, eles pegaram justamente a avenida central, a principal avenida do corpo humano. Então, eles já tinham pleno conhecimento daquilo que eles estavam fazendo. Eles tinham toda uma organização, uma técnica para fazer o que eles estavam ali fazendo. Então, não era algo assim amador, era um negócio muito bem planejado, vamos dizer assim, né? Planejado por mal, né? Você vê que coisa. Ela estava sendo executada, né? Como se faz aqui na Terra. Sendo executada lentamente. É como se um grupo de mercenários pegasse uma pessoa e fizesse a tortura chinesa lá. Tipo, corta a pessoa com pequenos talhos, né? Para a pessoa morrer devagarinho, perdendo sangue. Não deixa de ser um tipo de tortura, né? Exatamente. Eu confesso que eu li esse negócio e fiquei todo arrepiado. Eu falei, puta que... que trocinho brabo. Não é muito fácil, não. Mas vamos lá. Bom, então ela estava exausta e amargurada, coitada. Porque aqui fala assim, dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetido. Então, ela não só estava sofrendo as úlceras que estavam aparecendo na pele, como estava vendo e escutando coisas assim anormais que as outras pessoas não estavam, né? Então ela estava tendo alucinações, escutando coisas do outro mundo. E o Gúbio lá querendo disfarçar, né? Disfarçando, como ele diz ali, esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o senhoreava diante da enferma conduzida para a morte. Sim. Antes ele fala que amava o filha querida ao coração. Mas filha de verdade? Ela foi filha dele? Será que foi em outra encarnação ou é só uma figura? Não, dá a entender que sim. Sim, né? Se arriscar a aventura. Em alguma outra vida passada, aí parece que ela foi filha dele.
socorrer aquela senhora doente, a quem amava por filha, muito querida ao coração. Eu acho, né, de acordo com essa descrição aqui, ela tinha uma proximidade a ele muito grande. Em algum momento da... Em algum outro capítulo atrás ele fala isso. Sim. Então eu pelo menos percebi, que eu entendi que ela realmente, em alguma outra vida passada, ela foi filha dele. Da mesma forma que tinha sido, talvez, mulher do Gregório, não é isso? Alguma relação eles tiveram lá para trás. Sim. Dá a impressão que, do jeito que ele falou dela, dá a impressão que alguma coisa ela fez que ele não gostou, né? Aí agora... Mas apesar disso, ele, pelo que eu entendi também, ele gostava dela. Sim. E aí ele queria que ela desencarnasse, que era para, vamos dizer assim, amarrá-la, né? Recebê-la de braços abertos. Aí vem aí a terceira, né? André Luiz reflete que se um ente querido aqui acho que está cortado, estivesse numa situação tão grave, aplicaria passes magnéticos e lutaria contra os perseguidores. Mas Gúbio tem reação completamente diferente. Por quê? Eu confesso que eu não achei essa resposta. Eu li. Logo em seguida aí. Não, eu li a reação que o André Luiz quis ter, mas por que ele não teve? Eu acho que é uma pergunta mais de reflexão do que uma resposta direta. Então, esforça-se Gúbio por não trair a imensa piedade que a senhora diante da enferma conduzida para a morte. Isso. Dentro da minha condição de humanidade, reconheci que se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado num momento. Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil da mente enfermiça e, em seguida, lutaria contra os perseguidores um a um. Aí o nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com equivocada tristeza, mas logo após demorou o olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe a impressão mais, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Secretamente tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar-lhe informações espontâneas. Estamos em serviço mais ativo. Há 10 dias, precisamente, elucidou o resultado. Olha isso, 10 dias atormentando a pessoa. A pressa foi colhida em cheio, a presa foi colhida em cheio, e felizmente não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer, mas há alguns dias e a sua solução não se fará esperar. A meu ver, Gúbio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no propósito evidente de captar simpatia, interrogou: e o marido? Ora, exclamou Saldanha, com sarcasmo, né? Com um sorriso sarcasmo, o infeliz não tem a menor noção de vida moral. Não é mau homem, todavia, no casamento foi apenas transferido do gozador da vida a homem sério. A paternidade construir-lhe-ia um trombolho, e filhinhos
e os recebe, não passaria. Se os recebesse, não passaria para eles de curiosos brinquedos. Hoje conduzirá a esposa à igreja. Só para a gente entender aqui, a pergunta é assim, que ele fala assim, que o André Luiz, ele olha a situação, porque a Margarida era uma pessoa que era considerada uma filha do Gúbio. Sim. Né? Gúbio tinha a Margarida como uma filha. Aí ele não entendeu por que o Gúbio estava vendo aquilo ali na maior passividade. O André Luiz coloca com a questão, ele coloca assim, se fosse eu fazia lá os passes, tirava aquelas vibrações horríveis lá, dava um sopapo em todo mundo e tirava a mulher daquela situação. E o Gúbio não fez nada disso, ele estava lá olhando, né, com aquele olhar de paisagem, como se não fosse com ele. Ele não entendeu, né, por que o Gúbio não tomou uma atitude mais enérgica para solucionar a questão. É isso essa que é a questão. Sim, exatamente. E aí, o que vocês entendem? Por que o Gúbio não tomou essa atitude mais enérgica? Eu acho que, na verdade, é que o André Luiz era muito novo ali vamos dizer, na função, né? Sim. Tudo que ele estava fazendo, tinha muito de ser humano, enfim. E o Gúbio já era um cara mais centrado, ele sabia o que ele tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Na verdade, então, o Gúbio, ele estava no estágio espiritual mais elevado que o André. Então, ele sabia os passos que ele tinha. Não adianta ele chegar lá e, como se diz aí, né, chutar o balde, né? Não adianta, não ia resolver. Então, tanto é que ele se envolveu e tal, e na conversa lá, tanto é que na conversa que ele teve lá antes, no capítulo passado lá, ele não se abalava com a arrogância, com os atentados lá do outro, lá que o outro colocava ele contra a parede e tal, e ele não se abalava em momento nenhum. Então ele queria realmente um ponto e entrar de forma passiva, vamos dizer, né? Para tentar resolver a situação de forma bem passiva. Então não adianta ele chegar lá, não, agora que eu estou acesso aqui, dá licença todo mundo aí, agora eu vou chutar todo mundo, vou pôr todo mundo para fora. Ele não agiu dessa forma, né? Até porque eu acho que ele não ia conseguir resolver, né? Porque justamente. Eu acho que ele não teria essa força toda. Então, ele tentou ali de forma mais passiva. O Gúbio agiu como se, por exemplo, um alemão, né, age diante da situação, e o André Luiz como se fosse um brasileiro. Mais ou menos isso. O brasileiro é extremamente emocional, né? Isso. O anglo-saxão já é mais frio, né? Procura não se deixar levar pelas emoções. Então, é o que o Alexandre colocou mesmo, né? O André Luiz é um principiante ali, ele está aprendendo. Até o momento, ele ainda não tinha entendido que não é a solução em casos tão complexos, né, tão perigosos como é esse, não é distribuindo sopapo em todo mundo que vai resolver. Sim. Na verdade, você vai piorar. Então, essa situação, você tem que ter cabeça fria, muito planejamento e agir muito meticulosamente nessa situação para não piorar e estragar toda a operação que eles estavam fazendo ali. E se o André Luiz começasse a se exaltar ali, começasse a distribuir sopapo em todo mundo, a operação toda, tudo que eles fizeram até aquele momento, é tudo por água abaixo. E o André, na verdade, está muito ainda imaturo, né? Como o Alexandre falou. Ele não tem aquela não informação, mas aquele grau de espiritualidade mais elevado. Ele ainda não tem, está muito ligado
a crosta ainda, vamos dizer. Acho que qualquer outro ser humano, independente, né? Segundo é colocado, qualquer outro ser humano agiria dessa forma. O André Luiz estava sendo ali muito terreno, né? Muito humano. Bastante humano. Como ele foi em diversas passagens que a gente vê ao longo dos livros, né? Ele está sempre ainda se emocionando, querendo ajudar, saindo do foco. Muitas missões, né? O orientador chamava ele, vem André, não é por aí, né? Não é por aí, exatamente, isso. Ele era para depois, né? Ele não tinha aquele nível espiritual ainda desenvolvido o suficiente para poder resolver problemas como esse, né? Ele ia realmente chegar chutando o balde, vamos dizer. Ainda faltava muita experiência para ele. Sim. Então ele estava agindo ali como realmente um aprendiz de forma insensata. Ele considerava que, já que o Gulb tem tanta relação assim com essa moça, por que ele não chutando o que ele diz aqui, né? Da minha condição de humanidade. É o que coloca, inclusive, na questão, né? Por que ele não faz nada? Ele está agindo assim como se não fosse com ele, né? Como se não tivesse acontecendo nada, não fosse com ele a coisa. Então, André Luiz não estava entendendo, porque se ele estivesse no lugar do Gulb, o que ele ia ser mais radical, né? Ele ia agir. E aquele momento ali não era um momento de ter esse tipo de atitude intempestiva, né? Ele tinha que manter a calma, seguir o plano, aí a coisa iria resolver-se, né? Ainda bem que ele conseguiu se segurar, né? Porque ele estava meio desesperadinho, não? Aí ele percebeu que não é por aí, né? Bom, aí que eles vão levar ela para a igreja, né? Esse aí é hilário. Fica hilário dando carro, a descrição que ele faz. Sim. Reforçando a inflexão sarcástica, sentou: vão à missa na esperança de melhoras. Dentro da igreja também tem um lance que, pelo amor de Deus. Mal acabara a informação, tristonho e simpático cavalheiro, em cuja expressão carinhosa identifiquei de pronto o esposo da vítima, entrou no aposento, com ela permutando palavras amorosas e confortantes. Amparou-a prestimoso e ajudou a vestir-se com esmero. Decorridos alguns minutos, notei apalermado que os cônjuges, acompanhados por extensa súcia de perseguidores, tomavam um táxi em direção de um templo católico. Seguimos-nos sem detença. O veículo, a meu ver, transformava-se como que num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno dele, desde os paralamas até o teto luzente. Minha curiosidade era enorme. Descendo a porta de elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados, em posição de desequilíbrio, era talvez 5 vezes maior do que a assembleia de crentes em carne e osso. Compreendi logo que, em maior parte dali, se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Saldanha encontrava-se excessivamente preocupado com as vítimas, para dispensar-nos maior atenção. E, intencionalmente, Gulb afastou-se um tanto em nossa companhia, a fim de confiar-nos alguns esclarecimentos. Penetramos no templo, onde se comprimiram nada menos que 7 a 8 centenas de pessoas. A algazarra dos desencarnados ignorantes, 7 a 8 centenas de pessoas, né? A algazarra dos desencarnados ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava. A respiração fizera-se-me difícil, pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou meu coração. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz, que se espraiava pelos cimos da nave, visitada de sol. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Acho que a partir daí é A4 já, né? Que descrição, né? Que coisa, pô. Dentro de uma igreja.
Nem dentro da igreja você tem sossego, né? Você vai lá para rezar, para se concentrar. Se você estiver pensando no churrasco de depois da missa, que aparece aí na frente, você vai tomar um bombardeio violento lá dentro. O que a gente percebe é que o fato de você entrar numa igreja não significa que você está protegido lá dentro. Uhum. O que eu achei interessante aqui, ele coloca assim: a respiração fizera-se difícil pela condensação dos fluidos semicarnais. Como assim respiração? Ele não tem pulmão? Ele é espírito? Como assim a respiração? É uma sensação estranha que deve ter sentido, né? Sei lá. Vamos dizer assim, como um espírito ainda meio ligado às coisas terrenas, talvez ele tenha a sensação de estar respirando, mas ele não tem pulmão mais, não tem como ficar que ele está respirando. Então tem umas coisas aqui que a gente às vezes tem que pegar que é mais uma... Parece leitura de Bíblia, né? Você tem que ler e entender o que você está querendo falar. Entender as coisas, porque não pode ser literal isso. Mas você vê que nem dirigindo, né? Às vezes você pega o seu carro, você acha que você está sozinho, você está cheio de gente contigo. Eu vou te contar uma coisa, muitas vezes numa estrada deserta eu senti medo, arrepio, eu sabia que eu não estava sozinho. Aí você não sabe se é pro bem ou pro mal, aí você pede uma confirmação talvez, ou faz uma oração, mas sozinho você nunca tá, meu amigo. Uhum. Sim. E aí você não tinha coragem de olhar no retrovisor com medo de ver alguma coisa. O que eu vou ver aqui atrás? O que será? É aquele negócio, né? Quem procura, acha. Exatamente. Não fica pensando, mentalizando muito não, que... O negócio sempre tá mentalizando coisa boa. Exatamente, é o que eu fazia. Porque é o pensamento que atrai, né? Então... É o que atrai e é o que repele também. Sim, é que você atrai aquilo que a sua sintonia atrai o que é similar, né? E afasta aquilo que não é similar. Então, se você está pensando coisa ruim, os bons vão te afastar de você. Uhum. Se você estiver pensando coisa boa, tiver com bons pensamentos, você vai atrair os bons e vai repelir os maus. Então, é o pensamento. E era interessante que muitas vezes vinha pensamento de pessoas que já tinham feito a passagem, né? E quando eu pensava no meu pai, por exemplo, eu me acalmava. Era um negócio engraçado, né? Estava sentindo aquele pavor, aquele medo, aquela sensação ruim de estar sozinho dentro do carro, de estar escura. Aí os pensamentos começam a querer vir, pensamentos nebulosos. E quando vinha pensamento de pessoas que já tinham partido, e vinham muitas, quando chegava do meu pai, eu me acalmava. Aí eu rezava, até conversava com ele às vezes. Vou rezar uma oração para o senhor, sei que o senhor está me protegendo. Mas eu sentia muito medo em certos momentos. Uhum. Eu acho que vai da sua sensibilidade também, né? A pessoa que tem mais sensibilidade, sei lá. Sim. Sei que eu passei por isso várias vezes. Uhum. Às vezes a gente tem sensações boas. Pode não ser exatamente o seu pai, mas provavelmente alguém bom que estava ali ao seu lado. Pode ser até o seu mentor individual que estava ali te dando um amparo. Então, vai nessa daí. Eu achei interessante ele falar assim: dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espraiava pelos cimos da nave visitada de sol. Nave, então, é aquela parte ali do templo lá onde fica o corredor ali onde passa as pessoas, né? Essa é a nave lá. Então, o interiorzão, né? Interiorzão da igreja, né? É um interior. O que eles chamam de nave é a parte principal, né, da igreja. O que eu achei interessante aqui, que isso daqui, muito provavelmente, é aquilo que muitas vezes tem na sua casa também, que é vamos dizer assim, aquelas vibrações positivas que você tem, que você faz evangelho na sua casa, então você mentaliza boas vibrações, então sua casa fica impregnado, né? Daquelas vibrações que quem
chega ali pode até enxergar ou se sentir bem, né? Uhum. Como muitas pessoas iam lá para fazer oração, de repente, os pensamentos podiam gerar esse clima, né? De vibrações ali que iluminava o ambiente. O que eu falo sempre, né? Por exemplo, você, quando vai em Aparecida, né? Independente da sua religião, você entrar naquela igreja traz uma calma muito grande, você se sente bem lá dentro. Por quê? Eu comecei a analisar isso daí, né? Eu acho que ninguém vai lá na igreja pedir mal de ninguém. Sim. Não é possível que uma pessoa entre na igreja e vá pedir lá a santa de devoção dele que faça mal para alguém, pô. Então os pensamentos ali são sempre pensamentos de cura de doenças, né? De aproximação de pessoas, são coisas muito positivas. São vibrações bastante positivas, exatamente. Positivas, né? Sempre para o bem, vamos dizer, muito mais para o bem. Tu vê aquilo que você falou, duvido que alguém vá lá pedir para destruir alguém, né? Até porque é muita cara de pau, né? O cara, Nossa Senhora Aparecida, mata esse cara aí que eu meto na cara dele, porra. Entendeu? Não tem sentido isso, né? Não vejo lógica. Cara... Então, mesmo que até existe isso aí, mas vamos dizer, é 0,0001% de todas as vibrações. Vai no terreiro de macumba, né? Vai no macumba, pede um disparo. Como diz o cara, não é macumba, é boa cumba, né? Ele pratica boa cumba. Aqui... realmente é... Vibração positiva, sim. Essas vibrações, né, o que a gente chama de egrégora, né, então vai criando aquele conjunto de vibrações que deixa o ambiente mais agradável para quem chega, né. Então, no centro a gente sente assim, eu sempre sinto assim quando eu saio do centro, mesmo quando eu frequentava até a igreja protestante, etc., quando terminava o culto lá e tal, eu saía assim de forma mais leve, eu me sentia... bem mais leve mesmo, tem uma vibração que realmente contagia, né, quem está ali. E é bem legal, bem legal. Aí vem a quarta questão, né? Uhum. Rubio propõe uma reflexão fazendo uma analogia dos que cultuam os ídolos de barro com as crianças que acalentam bibelôs. Lembra que é nosso dever render culto na nossa consciência, mas que a bondade divina é infinita. Comente com o grupo. Então, onde é que parou, hein? Contemplando a formosa claridade. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso instrutor, que vemos? Não reza o segundo mandamento trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de esculturas para representar a paternidade celeste? Sim, concordou o orientador, e determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando a nossa obrigação primordial é de render-lhe culto na própria consciência. Uhum. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante a apreciável quantidade de mentes infantis. Uhum. Sorrindo, acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta bebelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura. Ainda existem na Terra as tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão, e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Nem por isso o Senhor as abandona. Vale-se dos impulsos elevados que lhes oferecem e socorrem-lhes as necessidades educativas. Nesta casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto,
É natural que resplandeçam. Por intermédio de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizam com o plano superior. Aí. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Eu acho que assim. Então aí, ó, é bem por aí, ó, nessa Você não condição. precisa de imagem para se comunicar com Deus. Mas se Sim, você usar, ele é tão benevolente, ele é tão misericordioso. Se você estiver fazendo uma coisa com o coração, com a sua consciência, por que ele não vai te atender, né? De novo, aquela história. O que está dentro de você? Qual é a sua intenção, né? Esse é o ponto. Esse é o grande trunfo, né? É que as pessoas, principalmente o católico, etc., e não só o católico, mas outras religiões, como ele falou aqui, que adoram o trovão, etc. Mas Deus não ampara essas pessoas, não, né? Não desampara, né? Essas pessoas, né? Vale-se dos impulsos elevados que eles lhe oferecem e socorrem as necessidades educativas. Esse exemplo das crianças, né? Que a criança tem muito brinquedinho, muita coisinha, que ela cria aquele mundo de fantasia dela e aquilo é saudável para a cabeça dela, porque aquilo ali está formando a mente do adulto, né? Lá na frente, se ele teve essas fases, se ele viveu essas fases, ele vai ser uma pessoa mais centrada, vamos dizer assim. Sim, a criança que não brinca, né? Você vê que o mundo da criança naquele nível, naquele estágio evolutivo, ela necessita dessas referências do brinquedo, né? Para fazer o mundo dela, para preencher o mundo dela naquele nível, naquele estágio. E ao longo do tempo, justamente como ele fala aqui, ó, convenientemente para as responsabilidades da vida madura, a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura. É por aí mesmo. Que aqui ele vê, né, ele vê que aqui fala assim, dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que espraiava pelos símbolos da nave. Então, ele vê os objetos, né, taça e outras imagens, e aí ele se surpreende, porque ele vê os objetos, né, que seriam imagens, que seriam ídolos, vamos dizer assim, né, com essa luz, e aí ele se espanta, mas essas coisas não eram para estar, né, sendo cultuado, né, para ter esse tipo de situação. Então, aí ele se espanta, mas o Moisés não disse que esse negócio de objeto aí não é para ser cultuado, né? Como é que esses objetos aí tá aí com essa luz toda? Então, alguma coisa tá errada isso, né? Aí ele fala, olha, essas pessoas ainda estão no estágio infantil, elas precisam de objetos, de ídolos, para eles direcionarem o seu pensamento. Então, aí ele coloca, mas veja bem, na Terra ainda tem tribos primitivas que cultuam a natureza, que cultuam os fenômenos naturais, que cultuam animais, né? É só lembrar, no Egito Antigo. No Egito Antigo, os deuses todos eram animais, né? Eram animais antropoformizados, ou seja, tinha o corpo humano com cabeça de animal. Exatamente. Então, até hoje, ainda existe isso. Aí que está colocando, essas pessoas ainda estão no estágio infantil, eles ainda não compreendem a realidade. Então, a realidade que eles entendem, por enquanto, é essa. O próprio índio, ele adora o Tupã, né? Tupã é o deus dos índios lá. Então, agora, você imagina a carga energética que tem em cima de uma imagem como Nossa Senhora Aparecida. Se nós conseguíssemos ver, você nem veria tanta luz, porque a quantidade de pessoas que concentram a energia naquela imagem ali é uma coisa incrível. Sim. E isso fica a famosa egrégora, né? E cuidado com a egrégora, que tem a do mal também, né? Mas é interessante. Aí você fica pensando, né? Como a gente comentou antes, independente do que você está usando para te chegar a Deus, às vezes até se usa muito padre, né? Seu padre, né? Você pode falar com Deus aí, você não tem precisa do padre.
Mas mais importante que isso é se o cara cultua um cachorro, por exemplo, lá, como o Cláudio comentou, mesmo que o cara cultue aquilo ali, mas com o coração, com a cabeça, né, com vontade, tá valendo. Pior é se o cara chegar lá e começar a cultuar o cachorro sem nada, né? Totalmente vazio por dentro e esperando que meia dúzia de palavras que ele fala pro cachorro ali, né, é que vai resolver a vida dele. Isso é que é mais triste. Por isso que às vezes você, de novo, você entrar num quarto lá, se recolher lá no cantinho e falar, meu Deus, tenha misericórdia de mim, vale muito mais do que você ficar cultuando várias coisas, né? Mas é a misericórdia de Deus agindo, né? Misericórdia de Deus agindo. E, de novo, a força da fé, a força de cada um, muitas vezes leva à cura, né? Nós comentamos isso até na aula anterior, né? Daquelas pílulas do Frei Galvão lá. Você tendo fé, meu amigo, a sua fé, como dizia Jesus, né? A sua fé lhe curou. Porque ele coloca assim, né? Na terra, tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Nem por isso o Senhor os abandona. Então são pessoas que ainda têm uma compreensão ainda muito primitiva do que é a divindade. Não é o nosso caso, porque a gente já tem uma série de informações que já tirou essa, vamos dizer assim, esse caráter místico da divindade. Então a gente já sabe que Deus não é um animal, não é um trovão, não é uma árvore. Então a gente já passou dessa fase. Mas tem povos que ainda estão nesse estágio. E aí, o que ele coloca é que assim, não interessa o nível de compreensão da divindade que um determinado povo tenha. O que interessa é a intenção deles. Se a intenção é boa, Deus vai os amparar. Sim. Exatamente. Ele coloca assim, há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos de culto. Então a egrégora que estava ali naquele ambiente era de século, mais de século. Aí ele fala, né, é natural que resplandeçam. Através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. Então, apesar de não ser ainda uma compreensão exata das coisas, esses objetos de culto serviam de alguma forma como um auxílio para aquelas pessoas. Ou seja, a pessoa reza lá para uma imagem de Nossa Senhora, é a forma que ele tem de, vamos dizer assim, de direcionar o pensamento dele numa coisa boa. Então, vamos dizer assim, que a imagem serve como um instrumento para fazer com que essa pessoa, pelo menos, concentre o seu pensamento numa coisa boa. Potencializa a fé dele, né? Sim. Atua como um catalisador, sei lá, acelera, né, o processo de fé que ele tem. E Deus está sempre olhando, então... E aí, no fundo é a nossa mãe também, né? Diga lá. E aí ele completa, né? Os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. Então o que ele deixa claro é assim, não é a imagem ou os objetos que vai trazer para você alguma coisa. É o seu pensamento. Isso. Então a imagem ou o objeto de culto ali, ele está servindo como um direcionador, mas não é o objeto que lhe traz a coisa boa. Isso. É o seu pensamento. Então, se o seu pensamento é bom, é isso que vai lhe trazer os benefícios. Você sintonizar numa sintonia superior é o seu pensamento, não é o objeto. É justamente aí que a maioria das pessoas, estudante católico, etc., foi o santo que me curou. Será que foi o santo mesmo? Pode até ser como via, né? Mas ele não enxerga o posicionamento vibratório dele em relação ao problema, em relação a... Então ele deposita tudo no santo. Ó, santo, tá aqui, ó. Meu problema é esse. Dá para você resolver para mim?
né? Daí ele recebe a cura, então, quando ele recebe, ele fala, não, o santo que me curou, eu passei problema para ele resolveu para mim. Mas será que foi? Não foi, né? Justamente. Mas se serviu como referência e aqui está funcionando, que vai, até é válido, né? Vamos dizer. Como ele diz aqui, né? Sintonizou com o plano superior, de alguma forma. Sim, na verdade, a cura foi dele, não? O merecimento foi dele, né? Para com a divindade. Mas não o santo pode até intermediar ali, sei lá. Mas que as pessoas depositam muito isso no santo, né? Que eu acho que ainda é uma ideia um pouco atrasada, vamos dizer, né? Fazendo uma certa comparação, é mais ou menos como você vai participar das vibrações, né? Quando você emite essa gama de energia, Isso. né? E a gente já viu aí a descrição de o que acontece quando tem muitas pessoas vibrando, né? Aquelas luzes que sobem. O seu pensamento é muito forte. Então... Sim. Sim, com certeza. Ajuda, né? Quando você concentra, né, o seu pensamento em alguém, em alguma coisa, em um grupo de pessoas, você está ajudando com certeza, né? Porque... Com certeza. Aí no parágrafo seguinte tem justamente uma resposta para esse tipo de questionamento, né? Porque ele fala assim: ante ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, normalmente crucifixo, né? Como terço, revelavam-se mentalmente muito distantes da verdadeira adoração à divindade. Hilário. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte, dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa que a nossos olhos não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas, em deplorável situação, espalhavam-se em todos os recantos nas mesmas características. Então, aqui a gente vê. Não adianta você estar ali na frente da imagem de Nossa Senhora, se você carrega esse tipo de pensamento. Não adianta você estar ali com o terço na mão, rezando o terço. Não é o objeto que é vamos dizer assim, aquilo que vai trazer para você algum benefício ou não. É os seus pensamentos. Então, os pensamentos dessas pessoas, embora estivessem ali manipulando objetos de culto, quer dizer, o pensamento deles era ser o pior possível. Então, o que eles estavam sintonizando ali naquele momento? É justamente o que ele fala aqui, entidades desencarnadas em deplorável situação. É isso que estavam atraindo. Por isso que a gente vê naqueles filmes do Conde Drácula, né? Se mostra o crucifixo assim, não adianta nada. Eu lembro muitos anos atrás de ter visto um desses filmes de Drácula, que a pessoa pega assim o crucifixo e mostra assim pro vampiro. O vampiro olha aquela cara assim dele de deboche, olha, não adianta nada você me mostrar isso aí se você não tiver fé. Claro. Faz igual o Tiriri. Quem é você? Vai passar despercebido ali. Mas justamente, não adianta você estar ali com o crucifixo na mão, com o terço na mão, se você não está com bons pensamentos, se você não está sintonizado em pensamentos de nível superior. Você está ali só idolatrando, fazendo idolatria mesmo. E uma coisa mecânica, né? Bem mecânica. Sim. Não adianta nada. Ai. E reconheci os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam depender imenso esforço. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas, com grande assombro para mim, o sacerdote e os acólitos. Acólitos são aqueles que distribuem as hóstias, é isso? São ajudantes, né? Não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa.
com o evidente propósito de ali semear os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as em princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão, e em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas, afina com textura. Aí acho que já entra 5, né? Sim. Não, aqui é só para a gente perceber que a água fluidificada não é só no centro espírita que tem. Uhum. Porque é aquele negócio, né? Não é porque você está no centro espírita que ali é uma maravilha e os outros lugares são ruins. Qualquer templo religioso que você vai, o que interessa é a intenção das pessoas que estão lá. Sim. Não importa se é católico, se é muçulmano, se é evangélico. O que faz um templo ser bom ou ruim são as pessoas que frequentam lá. Aí vem a quinta, né? Numa plateia religiosa, André observava que irmãos ignorantes, tanto encarnados como desencarnados, não conseguiam sentir a presença sutil dos nobres emissários espirituais. Por quê? Olha, não. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa, mas os irmãos ignorantes que operavam no templo sem o corpo físico, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registravam a presença dos novos emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Reparei pelo halo de muita gente que determinado número de frequentadores se esforçava por milhares por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Não longe fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com um manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e tênues raios de luz que se projetavam na mente diziam na sincera aspiração à vida superior que naquele instante lhe banhava o pensamento devoto. Entretanto, 2 transviados na esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentaram anular-lhe a atenção e, segundo o que me foi permitido verificar, sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa. Voltei-me ao orientador que prestimosamente explicou a história de gente. Aqui acho que já vai entrar na sexta. Já vai entrar na sexta, né? Isso, na sexta. Então, a questão que ele está querendo saber, assim, ele cita que tem alguns espíritos lá de uma hierarquia superior, mas que ninguém percebeu que eles estavam lá, né? Nem desencarnados. Nem encarnados e nem desencarnados. E aí, então, alguém que se manifestasse na direção de buscar algum bem, né, alguma vibração, uma situação vibratória melhor, os espíritos do mal aí eles atacavam, né? Atacavam mesmo para poder desestimular, né? Porque o nível mental das pessoas que estavam lá não era dos melhores. Com esse nível mental, o que atraía? Esses espíritos que estavam lá, eles iam atrair pela sintonia. Aí era encarnado e desencarnado, tudo na mesma onda, né? Sim. E aí o que acontece? Você está ali com esse tipo de pensamento, você não consegue ver coisas melhores. É igual aquela pessoa que está passando por uma fase terrível de depressão. Qualquer coisa boa que você fala, a pessoa
não sente. Por quê? Você está numa situação tão ruim que é difícil de você enxergar alguma coisa mais além. Aqui, as pessoas estavam num nível mental tão baixo que eles não conseguiam enxergar além disso. Então, apesar das entidades que estavam lá para ajudar, as poucas pessoas que tentavam ter bons pensamentos, se libertar daquilo, não conseguiam. Mas aqui, o que a gente tem que entender é assim, as pessoas ali não conseguiam, não tanto pelos espíritos que estavam ali atormentando. Por elas mesmas. As próprias pessoas não tinham vamos dizer assim, a força de vontade de resistir a essas coisas. Ainda era muito da natureza dessas pessoas e esse padrão mental, esse padrão vibratório. Então, os espíritos estavam ali para atormentar, para impedir as pessoas de conseguir qualquer melhoria, eles estavam ali porque as próprias pessoas encarnadas estavam nesse nível. Então, cabe a nós, a gente ter força de vontade de se libertar desse tipo de coisa. Essas pessoas, assim, cabiam a elas ter essa força de vontade de resistir e de elevar o seu padrão mental com suas atitudes e tudo mais. Então, cabe a cada um. O que a gente tem que deixar claro é que, assim, esses espíritos não estavam impedindo eles, estavam só, vamos dizer assim, atuando no mesmo padrão. Né? Mas se elas tivessem força de vontade, elas conseguiriam superar isso. É porque no lugar desse, além daquelas pessoas que fazem orações mecânicas, ou estão pensando no churrasco depois da missa, tem aquelas pessoas que estão ali fragilizadas por algum motivo de doença, por exemplo, ou dela, ou de um ente querido, né, ou de um amigo, e a pessoa já está com a vibração baixa. E apesar dela estar ali pedindo, orando, querendo, ela está com a vibração baixa, né, a fé dela está muito abalada, né. Por exemplo, ela vê o pai adoentado, a mãe acamada, ela vai para lá pedir por essas pessoas, mas não com a força que deveria ter, como o Cláudio falou, ela vai fragilizada. E aí ainda tem essa energia toda ruim lá e ela acaba sucumbindo, né? Vamos dizer assim. Por isso você tem que manter a sua fé lá em cima, né? O sarrafo tem que ficar alto, porque senão... Porque a gente sabe que o nosso pensamento é como se uma faixa de vibração. Frequência. Você tem que subir essa faixa de vibração para você perceber coisas melhores. Como as entidades que estavam ali, que foram ali para auxiliar, estavam numa faixa vibratória superior e as pessoas preferiam ficar numa faixa inferior, elas não conseguiam perceber essas entidades. É um livre-arbítrio meio forçado, né? Você tá, como é que se diz? Você tá para baixo, né? O que se fala, né? Vou buscar uma energia positiva na igreja. Mas chega lá, a gente sabe que tem de tudo. Então, você tá para baixo, meu amigo. Tem que ser igual aquele cara que levanta, hoje é segunda-feira, né? Então, aumentar a vibração, né? Sim. E graças a Deus chegou a segunda-feira. Nós funcionamos como imãs, né? Exatamente. Que imã. Aqui no finalzinho ele fala assim: o que me foi permitido verificar, eles sugeriam reminiscências de baixo teor. Então, tipo assim, a pessoa ia ali para tentar ali um pensamento superior, aí o espírito ia lá, lembra do seu vizinho? Mês passado fez alguma coisa para você? Lembra? Então é isso. Quer dizer, ele ficava assim, puxando alguma coisa ruim sua para anular aquela sua tentativa de melhorar. Você vê que pode ser complicado. Aí vem a sexta questão, né? Comente as frases. Aí eu vou ler tanto a A quanto a B, porque é tudo na sequência, né? Letra A. A aquisição de fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde
modificam-nos a tonalidade vibratória. Aí tem, depois a letra B, né? Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Já fiz demais. Aí ele vendo toda aquela situação lá, né? Voltei para o orientador que prestimosamente explicou a história dos gênios satânicos atacando os devotos de variados matizes no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências reveladas, que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. A aquisição da fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes, a confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde, modifica-nos a tonalidade vibratória. Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante. Vamos rezar. Aqui nos afeiçoamos, todavia o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. É isso aí. Não obstante, a tendência dos crentes, em geral, é a de fugir aos conflitos da cena. Não obstante, a tendência dos crentes, em geral, é de fugir aos conflitos da senda, da vida, né? Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Está parecendo político. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los. Entre emissão e recepção prevalece o imperativo da sintonia. Sem esforço preparatório, é impossível ambientar o benefício. Embalde, quer dizer, inutilmente, imporíamos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio erguido pela cultura moderna. Aos acordes de nossa música, preferiria ele os ruídos da ventania e um cabaz de flechas lhe pareceria mais valioso do que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das eminiscências sociais, é indispensável seja educado de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. É muito difícil. E pior que é tudo verdade, né? Infelizmente é verdade. Você quer muito, faz pouco, você trabalha um pouco, já quer descansar muito. Você acha que só rezar resolve, né? Tem que ir lá distribuir sopa, né, Leonel? Tem que ir lá distribuir sopa, né? Fazer sopa. Tem que fazer tricô. Estão querendo tricô lá pro pessoal, quem quiser. Pelo menos um pouquinho, né? Aprender, fazer um pouquinho, né? Compartilhar um pouco. É um merecimento. Alguém, né? Alguém com mais necessidade que você, vamos dizer. Aqui nesse trechinho ele deixa claro, assim, fé não é algo que se adquire sem esforço nenhum, não é algo que você compre, não é algo que você ache no meio da rua, é algo que é trabalhado em você, depende de você, depende do seu esforço. E não é algo que você vai adquirir e depois vai ficar à toa, né? Não existe ociosidade no mundo espiritual, como alguns acham, né? Depois de uma vida de sacrifício, eu vou para o céu e vou ficar lá num céu de beatitudes infinitas e eternas. Isso não existe. A gente está trabalhando sempre. Ele ainda coloca assim, entre emissão e recepção prevalece o imperativo da sintonia. Isso. Então, as pessoas que estavam ali na igreja, todas elas estavam sintonizadas nisso.
né? Eu volto até a falar, a citar essa questão aqui da pessoa que tentava melhorar, aí o espírito ia lá e sugeria reminiscências de baixo teor. Então, o espírito utilizava as próprias fraquezas da pessoa para Sim. atacá-la. Sim. O ponto fraco de muitos, justamente para atacá-los. Então, se a pessoa era egoísta, a pessoa ia lá, o espírito ia lá e lembrava de alguma coisa. Se a pessoa era vingativa, ia lá e lembrava de alguma vingança que ele tinha que fazer. Então, o espírito, na verdade, ele próprio não fazia grande coisa. Ele despertava nas pessoas as suas próprias fraquezas e defeitos. Então, o trabalho dos espíritos que estavam lá não era muito difícil. Por isso que quando a gente faz a escola de aprendizes, sempre é colocado, né? Você tem que procurar identificar os seus defeitos e vícios, né? As suas fraquezas, os seus pontos fracos, e procurar melhorar isso. A resposta é justamente tá nisso daqui, porque é justamente esses pontos fracos que você tem que vai ser utilizado por esses espíritos obsessores. E são explorados, né? Né? Verdade. É muito trabalho. Mas tá parecendo político ali, né? O cara trabalha pouco, depois 8 anos se aposenta. Então, beleza. Você tem uma gama de... Achei legal. Eu achei legal isso aqui. Em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui um espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhes buscam arrefecer o fervor. Por aí. Cabecinha concentrada. Aqui é o que a gente sempre fala, né? Que você tem que concentrar naquilo que você está fazendo, né? Então, ele coloca assim, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros. Então, você está ali, de repente você começa a se concentrar em bons pensamentos, ele vem para tentar dispersar esses seus pensamentos, te atrapalhar, e é nisso que a gente tem que procurar, né, ter disciplina, né? Quantas vezes lá no curso de médios, a pessoa, o Victor perguntava, como é que foi hoje? Falava, hoje eu não estou legal, não consegui nem me concentrar. E aí ele dava uma chamadinha de leve, né? Já que você está indo para lá, procura se concentrar. Mas muitas vezes a pessoa não conseguia nada durante aquela aula, durante aquele exercício, que não se concentrava. Não conseguia se concentrar. Simplesmente, meu dia hoje foi muito cheio, eu vim para cá porque eu tinha que vir, né? Mas perdeu tempo ali, né? Perdeu tempo. Não aproveitou o exercício. Não aproveitou o ambiente, né? O ambiente propício para você se concentrar, as preces, as luzes, a música. E a pessoa simplesmente não conseguia, dispersava e dizia, hoje não senti nada. Porque a gente também tem aquela ideia a gente entrou no centro espírita, a gente, tipo assim, é como se entrasse num castelo, né, todo guarnecido. Não é bem assim que a coisa funciona. Muitas vezes você está ali, treinamento, principalmente do curso de médiums, os espíritos estão ali para te atormentar mesmo, para ver se você consegue se concentrar. É um treinamento. Um soldado que vai para a guerra, ele não vai treinar ficando deitado na rede tomando água de coco. Então ali o treinamento,
às vezes tá ali atormentando você justamente para testar se você consegue se concentrar. Era muito legal, às vezes a pessoa fala, e aí, o que você sentiu? Aí a pessoa falava assim, eu escutei uma vozinha no meu ouvido o tempo todo, fala, mas eu não falava. A gente caía na gargalhada, né? Mas por que você não falava? Porque eu não tinha certeza se era pra eu falar. Pô, mas ele não estava dizendo fala. Aí, às vezes, alguém falava na minha frente aquilo que eu devia ter falado, que eu estava pensando em falar, pô. Uma coisa que é importante também nesse parágrafo é a gente entender que, assim, não importa a construção que você esteja, o que faz uma igreja, porque a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa comunidade. Então, a comunidade de pensamentos de um grupo é que faz o ambiente ser bom ou ruim. Não importa se é o ambiente uma igreja católica, uma igreja evangélica, um templo muçulmano, um templo judeu, não importa qual é a construção. O que faz o ambiente são as pessoas que estão ali. Então, é uma igreja católica. O fato de ser uma igreja católica não significa que ali não estejam bons espíritos auxiliando as pessoas que estão lá. Qualquer lugar, até na sua casa, na rua. Sua casa é uma igreja, né? Sim. Quando o pessoal fica passando a santinha na rua, né? Que você vai na casa da pessoa, todo mundo na garagem reza com aquela santinha ali, tá? É uma igreja, né? Quem tá ali com os pensamentos firmes, com a fé fortalecida, né? É como se estivesse em qualquer outro lugar. Isso aí. Sim. Vamos dizer que o mundo é a igreja. Se o nosso planeta existe, ele é criação divina. Então, qualquer lugar é sagrado, vamos dizer assim, né? Aí vem a 7ª e última, né? André notou que hóstias irradiavam luz e que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não as inutilizava, mas os que as recebiam a enegreciam como que por encanto, exceção de uma jovem senhora. Comente com o grupo essas duas situações. É muito legal. Quer ler, Leonel? Intensa luminosidade. As vozes, não? É por aí, pode ser. As vozes do coro como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa e vi num deslumbramento que muitos espíritos sublimes penetravam o recinto de semblante glorificado, rumando para o altar onde o celebrante elevava o cálice, depois de abençoar a sagrada partícula. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas, surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzento escuro que ele próprio expedia em todas as direções. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes que se prosternavam humildes à mesa adorada de alvo-linho, adornada de alvo-linho, notei que as hóstias no prateado recipiente que as custodiavam eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Todavia, à frente da boca
que se dispunha a receber o pão simbólico, emergiam como que por engano, enegreciam como por encanto. Somente uma senhora ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia, qual fogo que flui, qual foco de fluidos luminescentes atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Intrigado, procurei ouvir o instrutor que muito ponderado lhe estudou em delonga, né? Aprendesses a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele para longe do altar, acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Quanto aos que comparecem à mesa eucarística, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular a dádiva celeste antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. O tie mis est significa id, está terminada, né? Sim. Dispensou os fiéis que ao fim da reunião mais se assemelhavam a barulhento bando de passarinhos em bela plumagem. Absorto em fundas reflexões, ante o que me fora dado observar, acompanhei o nosso orientador e Eloi para junto da enferma e do esposo, e que se retiraram de regresso ao lar, cercado pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração. Ou seja, ela entrou e saiu lá sem resolver nada. Até esquecemos dele, né? Tanta coisa na igreja que esquecemos que eles estavam lá, pô. Mas esse negócio da hóstia é interessante, porque ao mesmo tempo que ele diz que o sacerdote apagou a luz que a revestia com raios cinzentos escuros, que ele próprio expedia em todas as direções, mas na frente ele diz que irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-lo. Não inutilizava, mas ele conseguia mudar a tonalidade da hóstia, né? Aquela luz que ele emitia, que o cara era um fake padre, né? Um fake celebrante. Uhum. Como é que nós podemos imaginar um padre que é ateu? Aí é duro. É aquele negócio, né? Se o cara é ateu, com certeza ele está ali por algum outro interesse que não é o interesse religioso, né? Ele não se imagina uma pessoa que seja ateu fazer o seminário e virar padre, né? Um negócio assim meio absurdo. Mas é o que ele coloca aqui. Ele estava mais interessado numa excursão que ia acontecer depois da missa, né? Por isso que eu fiquei brincando no negócio do churrasco, mas na verdade era isso aí, né? Que não é só o padre. Muita gente vai para lá, depois da missa tem um churrasquinho, aí o padre tá lá rezando, tá lendo o evangelho, falando da homilia, não sei o quê, e o cara tá... Eu já comprei a picanha, será? A cerveja tá gelada? E o cara tá fazendo na igreja? Aqui o que ele coloca assim, que as hóstias irradiavam luz, né? Mas as pessoas na hora de receber simplesmente apagavam a luz dessa hóstia, ou seja, ele até coloca assim, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhes tragam benefícios imerecidos.
Ainda tem isso. Ou seja, naquela tonalidade de pensamento, nada ali iria sobreviver, né? Nada ali teria alguma utilidade para eles. Exatamente. Porque eles não estavam naquela sintonia de receber aquele benefício. Então, simplesmente não servia de nada as hóstias iluminadas ali, né? A menos só de uma senhora, uma jovem senhora, né? Que realmente estava... Sim, era a única ali que realmente estava merecendo, né, esse benefício. Porque o nível de pensamento dela não estava na mesma vibe ali da maioria. Ela estava já... O pensamento dela já estava um pouquinho acima da média ali, né? Então ela conseguiu aproveitar alguma coisa do benefício. Alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Talvez até um espírito bem mais evoluído, né? Do que os que estavam lá, né? Ela estava salvando a pátria ali. Não diria bem evoluído, mas pelo menos um pouquinho melhor que a média da maioria, né? Acima da média. Um sistema, uma frequência vibratória bem mais, né? Como a gente viu aqui, que amuleto, instrumento, seja lá o que for, não funciona se a pessoa não tem realmente pensamento em algo elevado. Então, a maioria estava ali segurando o terço, rezando Pai Nosso, Ave Maria, só da boca para fora. Exatamente. Aí, como ele fala, né, acabou a missa, os fiéis se dispersaram, mas se assemelhava ao barulhento bando de passarinhos de Bela Plumagem. Todo mundo arrumadinho, com a roupa de domingo, e feliz da vida porque acabou a missa, né? Acabou a minha obrigação, pronto. Não, e o pior de tudo é isso, né? As pessoas foram lá, vão, né? Continuam indo até hoje. Fui na missa, assisti a missa, já fiz a minha parte. Pois é, o pessoal já assistia a missa, esse é o ponto, né? Eu conheço um que vai todo domingo, 7 horas da manhã. Eu vou logo cedo, que eu já cumpro minha obrigação. O domingo fica livre. Esse aqui é o problema. Cumprir obrigação, como se isso fosse uma obrigação. Não obrigando ninguém a nada. E não é muito diferente de muitos que vão no centro espírita também. Tá certo, Vão lá, assiste a preleção, escuta a preleção, toma o passe e pronto, já fiz a minha parte. Sim. Além dos assistir, tem muito trabalhador de centro espírita que também é igualzinho. Eu vou lá, vou todo dia da semana lá, aplico o meu passe em todo mundo, vou embora, pronto, já fiz a minha parte. Uhum. É igualzinho pessoa que vai assistir missa e acha que pronto, resolveu. Não tem muita diferença. Como você falou, em todo templo, toda igreja tem sempre essa mistura, né? Esse mix de... Tanto quem está celebrando a cerimônia, como quem não é a crença, né? Não é a crença religiosa, a dominação que você frequenta. Sim, você é o ser humano que está aí no seu estágio evolutivo, naquele momento seu de vida, de passagem, etc. Então, dentro da Você não entendia nada, né? Você não entendia nada que seu pai dizia para você: vamos para a missa. Porra, pensa de novo. De novo? Pequenininho. Outra vez, eu não gosto daquele padre, cara chato, pô, e tava lá dentro da missa, né? E a criança correndo. Eu, quando era criança e adolescente, eu era um desses. Quando eu peguei uma fase que meus pais já não eram mais tão católicos como eram, né? Na verdade, a minha mãe, ela se tornou espírita, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. Mas, às vezes, ia em missa, assim, vamos dizer assim, porque tinha algum evento de algum conhecido, às vezes de algum cliente do meu pai, ia. Mas eu ia, assim, tipo assim, ai, que chatice ter que ir em missa. Coisa chata que é. Você sabe, eu vou contar um negócio aqui, que eu era muito pequeno, não lembro da minha idade. Eu não traumatizei porque acho que Deus não quis, né? Meu pai e minha mãe me levaram numa missa de corpo presente, cara, que tinha antigamente. Nossa. Botava o defunto lá na frente. Aqui em Aparecida tem muito, né? Morre um cardeal, um arcebispo, eles botam o corpo e faz a missa ali. Eu fui numa missa dessa criança, bicho. Eu fiquei lá, não entendi nada. Eu falei, nossa, o que tá fazendo aqui defunto ali, pô? Mas eu não fiquei traumatizado. Você imagina uma criança que, sei lá, entra numa igreja e vê um defunto lá dando um caixão, não. A criança não vai querer voltar mais nunca. Nunca mais, velho. Cada igreja nem passar na frente.
Tem um caixão lá dentro, o cara não vai querer entrar, né? Mas nem passar na frente, né? É igual aquela igreja que tem ali, São Dimas, eu acho, né? Tem um cemitério embaixo, pô. Tem uma tumba, né? Tem vários padres enterrados ali embaixo. Tu entra na igreja, tá em cima do cemitério. Só por Deus. Vamos lá. É isso vai aí. lá. Encerramos Vamos lá. por hoje.